Vou te mostrar 5 receitas de aveia para nunca mais faltar ideias. Receitas fáceis, econômicas e saudáveis para você incluir no seu dia a dia. A última receita é uma das minhas favoritas e pode te surpreender. Então já me fala aqui se você gosta de usar aveia no seu dia a dia e qual dessas receitas você vai fazer. Então fica comigo até o final para aprender a fazer essas delícias. Primeira receita: doce de leite de aveia com coco e ameixa sem lactose, simplesmente delicioso. Vamos começar preparando o leite de aveia. Então aqui no liquidificador eu vou adicionar 1,5 xícaras de aveia flocos fino, ou pode ser aveia em flocos, a que você tiver aí na sua casa. Eu estou utilizando aqui, ó, essa xícara medidora de 200 ml. Se você não tiver dessa xícara medidora, você pode fazer uma xícara comum que você tiver aí na sua casa. Se você deseja adquirir, vou deixar o link da página de venda na descrição desse vídeo. E você pode pegar essa dica aqui para você fazer leite de aveia de forma simples e rápida para você utilizar aí nas suas receitas. Em seguida, eu vou adicionar 2 xícaras de água morna. A água quente demais vai liberar muito o amido da aveia na hora de bater e não vai ficar aquele leite de aveia com a consistência de leite tradicional, vai ficar muito pegajoso, liguento e não é legal. Então, o ideal é a gente utilizar água morna a ponto da gente conseguir deixar o nosso dedinho por 10 segundos na água. E também vou utilizar 2 xícaras de água natural. Então aqui é só bater essa aveia por mais ou menos 1 minutinho. E agora é só coar com a ajuda de um pano bem limpinho. Aqui no caso eu estou usando um coador, umedeci ele para ficar mais fácil na hora de espremer e descer, né, o leite. Ah, gente, meu coador aqui tá furado, vou ter que utilizar um pano limpinho. Ó, como o meu coador tava furado, não vai dar certo, porque tem que espremer bem para não passar nenhum resíduo da aveia pro leite. Peguei esse pano de prato que tava bem limpinho, que eu uso ele só para fazer essas coisas, e vou espremer. Tem que ser um pano de prato fino, tá bom? Para facilitar na hora de espremer aqui o seu leite. Não dá certo você coar o seu leite de aveia na peneira não, viu, gente? Passa resíduo, não fica legal. É assim, ó, que fica a consistência do leite, bem parecido com o leite tradicional de vaca mesmo. E aqui você pode fazer receitas doces, salgadas, utilizando esse leite aqui tranquilamente. E o resíduo você pode fazer uma panqueca deliciosa, cookies, bolos também. Já aqui em uma panela eu vou adicionar 100 gramas de coco fresco ralado. Eu ralei naquela parte mais fina do ralo para não ficar com pedaços de coco muito grossinho. E aqui, qual é o segredo? Vamos dourar esse coco para deixar o nosso doce de leite de aveia moreninho e realçar mais ainda o sabor desse doce de leite de aveia. O coco aqui já deu uma leve torrada, ó, e já ficou bem moreninho, do jeito que a gente quer. Ó. E agora eu vou acrescentar 100 gramas de ameixa seca sem caroço. Logo em seguida que adicionar a ameixa, a gente vem com um pouquinho de água para essa ameixa dar uma cozida e liberar também o doce que está presente nela, para depois disso a gente vir com o leite de aveia. Você pode usar somente a ameixa como forma de adoçante para o seu doce, não precisa colocar mais nada. Mas eu vou colocar meio sachê de adoçante stevia. Acentuar mais o doce, só um pouquinho. Vou tampar essa panela. Passaram aqui 20 minutinhos e a ameixa aqui já deu uma boa cozida. Ó,
Se você achar necessário, você pode deixar um pouquinho mais de tempo, é só você botar mais um pouquinho de água, tá bom? Até que a ameixa fica bem cozidinha. Aí você dá uma apertada assim na ameixa, para ela dissolver. Então aqui, como a água já secou bastante, agora eu vou adicionar mais ou menos 600 ml de leite de aveia. E olha aqui o nosso doce de leite de aveia já ficando moreninho. Tudo isso por conta da ameixa e também do coco que a gente deu uma torradinha nele para ele ficar moreninho. E aqui não tem segredo nenhum, é só ficar mexendo em fogo baixo por mais ou menos 2 a 3 minutos ou até esse doce ficar bem cremoso. E já está no ponto perfeito, porque quando esfriar vai ficar mais consistente o nosso doce. Tem um pote de vidro bem limpinho, onde eu vou armazenar o nosso doce de leite de aveia com coco e ameixa. Então, com o doce ainda quente, vou passar aqui para o pote. Doce de leite de aveia com coco e ameixa prontíssimo para você consumir aí como você quiser. Uma opção de doce de origem vegetal, sem açúcar, sem lactose, super saudável. E para armazenar, você pode guardar na geladeira. É só fechar aqui, ó, com a tampinha do seu potinho de vidro, esperar esfriar e armazenar na geladeira por até 5 dias. E você pode utilizar isso aqui puro, né? Junto com a bananinha picadinha ou até mesmo com a canelazinha, se você quiser pôr. Você pode usar para rechear bolo, torta, panqueca. Inclusive dá para fazer uma panqueca maravilhosa utilizando o resíduo do doce de leite de aveia. E aí você põe esse doce aqui junto com a bananinha, uma canela e fica perfeito. Segunda receita, essa delícia aqui, ó, de aveia com maçã sem açúcar, perfeita para substituir o pão ou consumir no lanche da tarde. Começamos deixando aproximadamente 50 gramas de uvas passas de molho na água morna por uns 10 minutinhos. Em seguida, vamos precisar de 6 maçãs. Higienize bem e de início vamos pegar aqui, ó, 3 maçãs. Vamos retirar a casca e picar para depois colocar aqui, ó, no liquidificador. Ó, uma dica para vocês, aproveite a casca e faça um delicioso chá para você tomar junto com a sua tortinha de maçã que a gente vai preparar. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o passo a passo do chá de casca de maçã, beleza? Então, vou reservar aqui essas cascas do lado. Vou reservar isso aqui também, ó, que eu vou colocar tudo no chá. Agora aqui, junto às maçãs, eu vou adicionar 1,5 xícaras de aveia flocos fino. Pode ser aveia em flocos, pode ser farinha de aveia, o que você tiver aí na sua casa. Se você tiver intolerância a glúten, você pode substituir por aveia sem glúten ou por farinha de arroz. Em seguida, eu vou adicionar 100 ml de água. Como a maçã ela já é bem docinha, eu não vou usar nenhum tipo de adoçante nem açúcar, tá? Mas vou pegar aqui, ó, um pouco dessas uvas passas e vou adicionar aqui junto. Ó, já deu uma boa hidratada aqui. Vou pegar um pouco, porque o restante eu vou usar em cima da torta, tá bom? Pronto, aqui é só fechar e bater por 1 minutinho. Terminando de bater, vamos pegar as outras 3 maçãs e vamos cortar elas em fatias finas. Se você quiser, você pode retirar a casca e depois aproveitar no chazinho. Se não, pode cortar em fatias com casca e tudo, que é o que eu vou fazer aqui.
Em seguida, eu vou pegar uma forma, forrei aqui com papel manteiga, mas você pode untar com azeite, óleo, óleo de coco que você tiver aí na sua casa. E agora eu adiciono um pouco da massa aqui, ó, no fundo da forma. E aí eu espalho aqui, ó, essa massa. E agora eu venho com as rodelas de maçã fazendo camadas. Sobre as maçãs, adiciono mais um pouco de massa. Espalho. Parece que a gente está fazendo uma lasanha, né? Mas fica uma delícia, gente, essa torta aqui. E o melhor, não vai fermento, não vai leite, não vai açúcar. Muito saudável para você agregar aí no seu dia a dia, substituir o pão no café da manhã, no lanche da tarde. Você pode fazer no dia anterior, né, para o café da manhã ser mais prático. Além, né, de ser rico em fibras, a maçã é excelente aí para regular os níveis de açúcar no sangue, excelente para a saúde também do nosso intestino. Então, só coisa boa. Também jogo uva passa aqui em cima, aí vem com mais uma camada de massa. Essa quantidade aqui dá para fazer umas 4 camadas de massa, viu? Dependendo, é claro, do tamanho da forma, né? Vou deixar, né, as especificações da forma na lista de ingredientes na descrição do vídeo. Para finalizar, eu vou utilizar canela, é opcional, é a gosto. Você pode colocar a canela diretamente na massa, pode substituir por essência de baunilha, se assim você preferir. Claro, se for usar essência de baunilha, o ideal é que você põe, né, na hora que você for bater a massa. E vou pôr também aqui, ó, nozes. Olha o tanto que já tá bonito, gente. Imagina isso aqui ficando prontinho. Que delícia. Pronto, agora aqui é forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ou, se você tiver dúvida, pode fazer o teste do palito. Se sair limpo, é porque sua tortinha já está pronta. Então, bora lá aproveitar as cascas da maçã para fazer um chá delicioso. Me fala se você tem costume de tomar chá de casca de maçã, como é que você costuma fazer o seu, que eu vou amar saber. Eu vou usar aqui também nesse chá limão, que tem ação anti-inflamatória, vitamina C. Vou usar também canela em pau para realçar o sabor do chá. E vou adicionar aqui, ó, 500 ml de água. O chá de maçã é excelente para prevenir, né, doenças cardiovasculares, é ótimo também para quem tem pressão arterial, é excelente também para quem busca o emagrecimento. Em seguida, vou levar para o fogo e depois que começar a ferver, é só você contar 5 minutinhos e já pode desligar. Chazinho pronto. E agora que é só armazenar em uma vasilhinha e você pode servir ele tanto quente como gelado, que fica uma delícia. A torta aqui, ó, já está no ponto também. E olha que coisa linda. Deixei esfriar um pouco para poder desenformar. Então, vou tirar aqui. Gente, olha o tanto que essa torta ficou linda. Maravilhosa. Vou cortar aqui para mostrar para vocês como é que fica. Olha só a textura. Se você gostou dessa receita, comente embaixo e me fala se você gosta de torta de maçã com aveia, que eu vou amar ler o seu comentário. Olha que combinação perfeita com esse chazinho das cascas de maçã.
Terceira receita é esse pãozinho aqui, ó, de aveia para você fazer seu hambúrguer em casa muito fácil. Para esse pãozinho, você vai precisar, ó, de um ovo. Você vai adicionar aqui também uma pitadinha de sal. É bem simples de fazer. Vou adicionar, ó, 2 colheres de sopa de farinha de aveia. Essa farinha de aveia, ela é caseira. Eu faço farinha de aveia em casa, gente, porque eu acho muito mais nutritiva. Aqui, vou misturar bem. Vou adicionar também 1 colher de sopa de farinha de castanha de caju. Pode ser farinha de amêndoas, pode ser farinha de amendoim, tá? Eu acho que essas farinhas assim agregam sabor na receita. Então eu gosto de utilizar. Mas se você não tiver essas farinhas aí, você pode usar só a de aveia, tá bom? Só até envolver bem os ingredientes. Aí aqui eu venho adicionando, ó, 1 colher de chá de fermento químico. Pode ser o fermento seco, biológico, tá? Se você for utilizar o fermento biológico seco, é bom você colocar ele já hidratadinho. Deixa ele hidratando num pouquinho de água e aí depois você prepara a receita e já põe ele hidratado, que é mais prático. Misturei tudo aqui, agora eu vou pegar esse potinho, vou untar com azeite. Esses potinhos aqui são ótimos para fazer essas receitinhas de pães, tanto na airfry quanto no micro-ondas, tá? Se você tem interesse, vou deixar o link desse potinho na descrição do vídeo. E aí você vai pincelar aqui esse potinho para não grudar, a massa não grudar, né? Agora aqui eu levo para assar na airfry. Se você não tiver airfry, dá para fazer no micro-ondas. No micro-ondas eu creio que em 5 minutos está pronto, você fica de olho aí, tá bom? E na airfry por aproximadamente 15 minutos a 180 graus. Dá para fazer no forno também, com o mesmo tempo, mesma temperatura, beleza? Enquanto o pãozinho vai ficando pronto na airfry, bora preparar um hambúrguerzinho pra gente rechear esse pão? Bem simples, você vai pegar uma porção de carne moída, você vai vir adicionando sal. Os temperos é a gosto, tá? Então adiciono sal, páprica defumada, sabe? Para dar aquele saborzinho de defumado. Isso aqui é uma excelente alternativa para você que tá de dieta, para você que quer se alimentar mais saudável, no lugar de você pedir aquele hambúrguer na rua, sabe? Ou então se você tiver sem dinheiro e tá com vontade de comer um hambúrguer, você pode fazer essa receitinha, pode fazer o pãozinho e preparar o seu hambúrguer em casa. Aí aqui, ó, entro com chimichurri, que é aquele temperinho desidratado. E é isso, esses são os meus temperos. Envolvo aqui com a mão tudo. É claro que você pode usar outras coisas para rechear o pão, pode ser um franguinho desfiado, um patezinho de frango, de atum, um patê de sardinha, do que você tiver aí na sua casa. Pronto, aí aqui, ó, você vai envolver bem os temperos e aí a gente vai modelar um hambúrguerzinho, ó, aperta bem. Vou abrir um pouco mais, que é para dar certinho no pão, porque reduz quando a gente leva para a frigideira. Pronto, ó. Fiz aqui o hambúrguer bem rapidinho, agora eu vou dourar essa carne na frigideira até ela selar bem dos dois lados, tá? Achei que tinha gravado eu desenformando pra vocês, ó, mas saiu da airfry. Desenformei, tá? Ele ficou assim, ó, o pãozinho. E aí eu tirei só a pontinha aqui, ó, porque cresceu. Aí pra não ficar estranho no hambúrguer, eu tirei pra uniformizar. Mas o pãozinho, ele fica assim. E aí eu cortei ele, tá? Ó. Aí eu venho colocando um cremezinho aqui embaixo para não ficar seco, mas lembrando que você pode usar o recheio que você preferir. Olha que belezura isso aqui. Aí vou pôr aqui o queijo, um queijinho também. Acho que eu vou deixar assim para fora também, acho que vai ficar bonito, ó. Um tomate. Vou pôr também uma alfacezinha aqui e venho tampando aqui
esse pãozinho. Olha o tanto que fica bonito isso aqui. Prontinho para você consumir nos finais de semana ou até mesmo na semana sem culpa. Comente aqui se você gostou desse pãozinho para fazer hambúrguer. Quarta receita, essa delícia aqui para você jantar ou almoçar. Venha comigo aprender. Para fazer esse jantar é muito prático e rápido. Você vai precisar aí de uma frigideira funda, pode ser em uma panela também, tá bom? E aí a gente vai pôr nessa frigideira azeite. Vamos fazer tudo nessa frigideira. E vai tornar aí o nosso jantar prático, né? Agora eu venho adicionando, ó, cenoura picadinha. Tá crua, tá? Cenoura picada crua. Espalho aqui porque eu vou dar uma pré-cozida nessa cenoura antes dos outros vegetais que eu vou utilizar, porque a cenoura ela é mais durinha. Eu vou dar uma pré-cozida nela de 5 minutinhos, tá, gente? Em seguida eu venho adicionando, ó, uma cebola pequena picada. Uma dica bem legal para você que for querer fazer essa refeição e depois porcionar em marmitinhas para congelar. Não indico cozinhar demais os vegetais, que é para você conservar o sabor pós-congelamento. Você também vai conservar mais os nutrientes e, além disso, você não vai ter um vegetal aguado, que sensorialmente não é legal. Então, deixe cozinhar até ficar al dente. No caso aqui da cenoura, se você for congelar, eu indico você refogar por uns 5 minutinhos, né? Iniciar refogando ela, porque ela é mais durinha. E depois você entra com os outros vegetais e refoga por mais uns 3 minutinhos. E depois espera esfriar e põe nas marmitinhas para congelar. Vou adicionar, ó, brócolis picado, cru, pode ser couve-flor. Lembrando, minha gente, que vocês podem usar os vegetais que você tiver aí na sua geladeira. Aproveitar tudo para não estragar nada. Aí aqui eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Vou pôr bem pouquinho sal, porque depois eu vou entrar com uma fonte de proteína que ela já está temperada com sal, então para não salgar eu vou pôr pouca coisa. Aí eu vou mexer aqui para refogar o brócolis por 1 minutinho. Lembrando que se você for consumir na hora, você pode deixar um pouco mais para ficar no ponto que você gosta, tá bom? Sem colocar água, tá, gente? Só deixando em fogo baixo e mexendo. Pronto, depois de refogar o brócolis por 1 minutinho, eu venho adicionando, ó, tomate bem picadinho, milho. O tomate vai liberar um pouco de água e vai ajudar a terminar de refogar o brócolis e a cenoura. O bom de você deixar os vegetais al dente é que você também conserva a cor deles, né? Então, se você cozinhar demais, você vai ter uns vegetais aí mais mortos, vamos dizer assim. E aqui também, junto com esses vegetais, eu vou adicionar uma fonte de proteína. Então, aqui eu vou adicionar, ó, carne desfiada. Lembrando que você pode usar franguinho desfiado, carne moída. Essa carne desfiada já está temperadinha. Se também você for utilizar frango desfiado, carne moída, eu indico você já pôr refogadinho aqui também. Se você for vegano ou não puder consumir a carne, você pode utilizar lentilha, grão de bico ou até mesmo a carne de soja, né? Outra coisa que você pode utilizar aqui é atum. Vai ficar bem gostoso também com atum. É sempre bom você utilizar uma fonte de proteína que é para você ter uma refeição mais completa, né? E agora, minha gente, eu venho aqui adicionando, ó, 4 colheres de aveia em flocos. Sim, aveia em flocos. Fica uma delícia essa combinação. Lembrando que você pode substituir a aveia aqui por quinoa hidratada. Ou se você for utilizar grão de bico e lentilha, não precisa pôr a aveia. Vou misturar aqui, né? E por último, eu vou adicionar, ó, queijo parmesão. É opcional, tá? Se você não quiser usar, não precisa. E venho também com uma pimentinha do reino. Aí aqui eu vou tampar e vou deixar aqui refogar por uns 2 minutinhos.
Jantar prontinho e não levou nem 15 minutos para ficar pronto. Gente, olha só essa belezura para você fazer. Deixa eu focar aqui, né? Olha só essa belezura para você consumir aí naqueles dias corridos ou até mesmo para você fazer marmitas e congelar para você consumir ao longo da semana. Pode ser até mesmo uma opção de vegetais para você incluir na sua marmitinha. Gente, o cheiro disso aqui está maravilhoso. E assim, aqui você tem uma refeição mega completa, saborosa, nutritiva, que vai promover saciedade e vai fazer muito bem para a saúde da sua flora intestinal. Faça e depois volte aqui me falar o que você achou dessa delícia. Que eu gosto de receitas assim, gente, fáceis, com ingredientes acessíveis, que eu sempre tenho na minha geladeira. Vamos lá para a hora da verdade. Gente, que isso? Olha isso aqui, minha gente. Olha essa belezura. A cenoura ficou no ponto certinho que eu gosto. O brócolis também. Ao dente. Oi, gente, bora preparar um overnight oats ou aveia dormida, como você preferir chamar. Um café da manhã rápido e nutritivo. Então você vai começar pegando um potinho, adicionando 3 colheres de aveia em flocos. Pode duplicar a receita se você achar necessário, tá? Além de ser um café da manhã prático e saboroso, é um lanche rico em fibras e prebiótico, então aí auxilia para um bom funcionamento do intestino, gente. Para você também que deseja perder peso, esse lanche também pode ser um excelente aliado. Então aí você vai acrescentar canela a gosto, é opcional, tá? Logo em seguida, adoçar com mel ou adoçante, acrescente leite integral até cobrir a aveia, pode ser leite desnatado. E se você for intolerante à lactose, você pode usar o leite sem lactose ou vegetal. Agora cubra esse potinho e leve para a geladeira por no mínimo 2 horas ou de um dia para o outro. Como já diz o nome da receita, né? Aveia dormida, então de um dia para o outro é melhor ainda. Pronto, deixe na geladeira somente por 2 horinhas. Quanto mais tempo você deixar descansando, mais cremoso vai ficar o seu overnight oats. Lembrando que o overnight oats lembra um pouco o mingau de aveia, só que sem levar ao fogo. Agora aqui é só finalizar com as frutas que você mais gosta. Pode utilizar manga, banana, uva, enfim. Estou usando morangos, você pode também até misturar as frutas. Essa é minha receita de aveia preferida para o café da manhã, porque é fácil, prática e eu consigo fazer uma combinação aqui variada de frutas para consumir essa delícia. Já me fala aqui nos comentários qual das 5 receitas de aveia você vai preparar. Até mais, beijos!